Olá, estamos iniciando o nosso programa Entrevistas Inspiradoras com Roberto Marchiori. Hoje, um convidado muito especial, um grande amigo, um grande advogado da cidade de Guarulhos, que me deu a honra de entrevistá-lo nesse dia. Luiz Antônio Costa Cabral. Ele é casado há 44 anos com a Santa Teresa, que aguenta ele 44 anos. Pai de 2 filhos, o André e a Sheila, é formado em administração de empresas e em direito. Pós-graduado em processo civil, direito tributário e direito digital. Além de ter feito vários cursos em LGPD, que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre tudo isso durante a entrevista. E é sócio da Cabral Advogados Associados. Tudo bem, querido amigo Cabral? Marchiori, é um prazer estar aqui com você. Você é um amigo, assim, muito querido, né, de longa data, e é uma honra poder estar aqui compartilhando com você hoje desse seu programa, que eu sei que ele é muito assistido e muitos empresários, muitos empreendedores já participaram. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Cabral. Por isso que eu falo sempre, é bom ter amigos, só falam bem da gente. Isso é verdade, isso é verdade. Vamos lá, Cabral. Cabral, eu sei que você tem uma trajetória profissional muito interessante, muito bacana. A gente vai focar em alguns pontos só hoje, porque o grande objetivo desse programa é incentivar o empreendedorismo em todas as áreas que ele possa, as pessoas possam empreender, inclusive na área do direito. Mas vamos contar um pouquinho lá a história, bem do comecinho, onde parece que você machucava as mãos fazendo sua atividade, né? O que você fazia lá no começo? Marchiori, olha, eu tenho 63 anos, né? Então, a minha experiência de adolescente, ou de criança até, já foi com meus pais, com meus avós, que eram trabalhadores, né? E os meus avós tinham barraca de feira, de flores na feira, né? E eu, quando estudava à tarde, de manhã ia na feira com eles e ficava limpando espinhos de rosa, né? Para que eles pudessem fazer lá os buquês, os maços e vender. E aí foi uma experiência muito importante, né? Porque já começou me mostrar a importância e a responsabilidade que todos nós, cidadãos, precisamos ter. E nada melhor do que iniciar isso no trabalho. Logo em seguida, isso eu já devia ter 10, 11 anos, logo em seguida eu comecei na feira mesmo a vender pipas, fazia pipas e vendia revistas também. Então, eu fiquei aí uns 3, 4 anos nos horários de folga, né? Tinha o horário de escola, mas arrumava esse tempo para poder ajudar meus avós e também depois fazer meu trabalho na feira com revistas e pipas. Bacana. E emprego formal mesmo, carteira registrada, quando foi? Aí foi assim, eu terminei o ginásio, né? Na nossa época era o oitavo ano, né? E fiz o colegial técnico, a minha formação técnica em eletrônica. E logo eu comecei com os 14 anos, e entre 14 e 15 anos eu iniciei o meu trabalho como auxiliar técnico eletrônico naquela antiga empresa chamada Motorrádio, que fabricava rádio e toca-fita. Na verdade, eu não lembro, meus avós que me falavam, eu era muito... Isso é verdade. Eu escuto muito isso dos meus amigos, viu? Mas eu trabalhei nessa empresa como auxiliar técnico em eletrônica, depois fui técnico, cheguei a ser encarregado de linha de produção e supervisor. Trabalhei 8 anos nessa empresa, né? Depois eu saí dessa... Então, o meu primeiro registro formal foi em 1972, nessa empresa, por 8 anos. Saindo de lá, eu já iniciei, aí eu já estava fazendo faculdade de administração. Aí eu saí da Motorrádio e fui para uma empresa chamada Melco, que existe até hoje, faz porteiros eletrônicos, interfone, fechaduras elétricas, que era ainda a minha área de eletrônica. Mas só que nessa empresa eu já entrei como supervisor, daí fui a gerente, cheguei a ser diretor industrial, por isso que eu iniciei a faculdade de administração. Interessante. Porque eu estava numa área de planejamento, de indústria, e a administração tinha tudo a ver. E terminando isso, eu já estava num cargo de diretoria e eu tinha alguns assuntos jurídicos, eu falei, olha, eu vou engrenar aqui na área jurídica. E aí já engatei na FIG Unimesp, aonde você também foi aluno. Tem a honra de ser formado. Da nossa querida FIG, né? Hoje FIG Unimesp. Aí eu fiz o curso de Direito e me formei em 1985.
né? Era um pouquinho só. Você está muito rápido na sua história. Calma, calma, calma. Me fala uma coisa. O que eu queria saber, você começou muito cedo e hoje em dia a gente sabe que a legislação é um pouco severa com a questão do início do trabalho do jovem, né? Eu acho que, claro, que tem o seu viés importante de proteção à infância e respeitando que a criança tem que vivenciar realmente os prazeres da infância, isso não tem a dúvida. Mas eu não sei se você tem a mesma opinião, eu acho que você associar a questão de aproveitar a infância de uma maneira saudável, bacana, mas também a questão da responsabilidade do emprego, eu acho que isso não tira pedaço de ninguém. Tira, Cabral? Não, muito pelo contrário, eu sou uma prova viva disso e posso dar testemunho disso. Não só eu, meu irmão foi o mesmo exemplo, e muitos colegas que nós temos, né? Embora talvez seus avós tenham contado para você, que você também teve amigos, né? Eles devem ter contado, que também tiveram essa mesma fase, né? Mesmo criança, empinava pipa, jogava bolinha de gude, jogava peão, mas também trabalhava um pouco, estudava e fazia essa conciliação, né? Então, eu defendo realmente, eu sei que a legislação está aí, ela é uma legislação bastante rígida nesse sentido, mas eu defendo que o governo, de uma forma geral, deveria estar conversando muito com as empresas e promover, né, essa interação entre o jovem aprendiz, lá a partir dos seus 14 anos, né, incentivar mesmo isso. As empresas deveriam ter até subsídios se elas fizessem isso. Hoje se fala muito que a empresa ela precisa ter a cota, né? A cota de negros, tem que ter a cota de pessoas com necessidades especiais, e deveria também ser muito importante se tivesse as cotas do jovem aprendiz. Né? É verdade, concordo plenamente com você, Cabral. Vejo dessa forma. Porque a gente, assim, é importante, pelo menos para mim foi, eu comecei a trabalhar formalmente a partir dos 14 anos, e respeitar a hierarquia, respeitar a disciplina, sabe? Saber como se portar no ambiente de trabalho com as pessoas. Isso, nessa idade, eu vejo como fundamental para a formação de um cidadão, efetivamente, né, Cabral? Você também pensa da mesma forma? Olha, penso, e você, quando você completa uma faculdade, se você tiver oportunidade de trabalhar e estudar, quando você se forma, se você tiver a felicidade de estar trabalhando numa empresa que tenha correlação com o seu estudo, você recebe o seu diploma e já é uma pessoa experiente, né? Então você já começa a produzir muito mais, né? Logicamente que aquele que tiver possibilidade de só estudar e depois iniciar o seu trabalho, ótimo, ótimo. Mas nós sabemos que aqui, nós brasileiros, a nossa realidade é outra. Nós precisamos ganhar para poder estudar, principalmente quando nós saímos basicamente do colegial, que até ali eventualmente você pode fazer particular, aí nas faculdades não tem mais jeito. Então, para que a gente realmente possa se formar, é necessário ter a nossa própria contribuição na formação da renda para pagar os estudos. Então, fundamental o governo apoiando junto com as empresas esse movimento, educação e trabalho andando juntos. Perfeito. E tem mais um fator, utilizando a sua própria experiência de vida, que eu acho muito importante. O jovem, quando não tem acesso ao trabalho logo cedo, quando ele vai fazer a opção dele na faculdade, ele fica numa dúvida imensa, porque ele não tem nenhum tipo de referência ou de experiência para contribuir em escolher qual faculdade ele vai fazer. Isso é terrível para um recém-adolescente, um recém-adulto, né, já entrando na fase adulta, que tem que escolher uma faculdade, é muito complicado. E você, por estar já numa empresa, por vislumbrar a área administrativa, uma área interessante de atuação, você teve a opção, ou pôde escolher com mais tranquilidade, não é isso? Olha, com certeza, Marchiori, porque você vê, minha formação era técnica em eletrônica, eu tinha tudo para fazer um curso de engenharia, tudo para fazer engenharia eletrônica, elétrica, e acabei, dentro dessa minha vivência industrial, minha vida foi sempre dentro de indústria, visualizar e definir, não, eu vou mais pelo lado administrativo, né, do que da área de exatos, que seria o campo mais técnico. Então, o meu perfil foi para esse lado, e é o que você falou, eu tive a oportunidade de vivenciar
a experiência e tomar a decisão correta. E você vê, na sequência, você enxergou que a advocacia também seria um campo interessante, fruto da experiência que você teve na prática, tudo, e também optou pela advocacia. E hoje eu posso dizer que você é um grande gestor, um grande advogado, e tem toda essa experiência, e é uma pessoa que faz o que gosta. Agora, se você tivesse optado de uma maneira equivocada à época na engenharia, seria um engenheiro frustrado, porque não era isso que você queria para a tua vida, não é verdade? Com certeza absoluta, Marchiori. E realmente isso não é fácil a pessoa ter a possibilidade dessa decisão, porque o governo, quando eu digo governo, na parte educacional, ele não tem meios, né, de demonstrar, pelo menos apresentar para o aluno que está lá no colegial técnico, algumas opções, se ele não está trabalhando. E que hoje a maioria do nosso povo brasileiro está desempregado. Mesmo se nós não considerarmos esse período da pandemia, antes mesmo da pandemia, essa juventude da faixa dos 15 aos 21 anos de idade, eles têm extrema dificuldade de colocação, né? Porque eles não têm qualificação, não têm visão de mercado, não foram preparados para nada. E eu entendo que aí sim o governo deveria ter políticas públicas para que as empresas tivessem incentivos e motivação para puxar esses jovens para dentro das indústrias, dentro das empresas, e aí, naturalmente, eles vão começar a ter essa possibilidade que eu tive lá atrás, né? E que você mesmo também, com 14 anos, você, quando foi partir para uma faculdade, definir a sua profissão mesmo, você tinha já como visualizar e tomar decisão. Então, Verdade. hoje eu entendo que os jovens falta essa oportunidade. Cabral, eu sinceramente espero e acredito que nós, com esse nosso bate-papo aqui, assim, dando um preâmbulo na nossa entrevista, a gente está contribuindo com muita gente, viu, Cabral? Porque eu acho que essas informações, muitas vezes, não são ditas nos canais de imprensa e tal, é um assunto não debatido, mas é fundamental para a nossa sociedade, não é verdade? Com certeza absoluta. Legal. Cabral, agora falando um pouquinho agora do Cabral, né, sócio da Cabral, advogados associados, quais especialidades que o seu escritório tem hoje, Cabral? Marchiori, o meu escritório, ele é um escritório empresarial, né? Mesmo porque você vê, a minha formação foi de indústria, de empresas, então eu vim com esse viés, né? E assim que eu me formei, eu não tive dúvida de que a advocacia, ela é um serviço que tem que ser vendido. E eu preciso oferecer para os meus clientes o que eles necessitam. Então, eu iniciei como advogado, né? Depois o volume de trabalho foi aumentando, eu contratei um espaço, montei meu escritório e fui convidando colegas para serem advogados associados ao meu escritório, cada um com a sua especialidade. E as especialidades que uma empresa precisa: direito do trabalho, direito societário, a parte de contratos civis, né, que se utiliza muito. E aí foi. E tem uma particularidade muito interessante, porque logo no começo, quando o advogado inicia, ele é o chamado clínico geral, né? O que vem ele pega porque ele precisa, ele tem que sobreviver, ele tem que fazer a sua renda, porque ninguém vai depositar para ele no final do mês. E eu tive a oportunidade de, nesse início, também fazer a parte criminal, né? Mas eu sempre trabalhei no criminal desses que afetam nós como cidadãos. Ou é uma violência doméstica, um acidente de trânsito, ou alguém que está sendo acusado de um crime que não cometeu. Quantos, se você analisar a parte criminal, quantos não estão presos indevidamente, injustamente? Alguns casos vêm na mídia, e os que não vêm, né? E você sabe muito bem que o advogado tem essa característica, ele é o defensor da sociedade. Se ofender o direito de alguém, é papel do advogado e buscar reverter esse direito em favor daquele que faz jus. E o criminal, você fez faculdade, você sabe que é uma das matérias apaixonantes. Verdade. Né? Ela é uma das apaixonantes, mas todos acabam deixando, porque não é fácil militar na área criminal. Mas eu acabei ficando
um pouco nesse viés do criminal e eu acabei fazendo o curso de tribunal do júri, eu faço o tribunal do júri, né? Mas como o meu escritório ele é empresarial, os casos que vêm de amigos, de indicações, eu acabo tratando também. Mas o meu escritório, ele é empresarial, e aí com a nossa equipe aqui de advogados, que atende as empresas nos mais variados segmentos que são necessários, né? Bacana, mas tem uma especialidade do seu escritório que é relevante, muito relevante, que é para atender às necessidades das empresas com relação à LGPD. Que sigla é essa? Conta para o nosso, né, as pessoas que estão ouvindo, o que quer dizer isso? Verdade. Marchiori, vou dizer uma coisa para você. Eu até tenho um estilo, né, de querer acompanhar todos os movimentos que acontecem na sociedade de uma forma geral. E não deixa de ser diferente no nosso segmento, que é a área do direito profissional. E eu, como trabalho com várias empresas, e quando eu vi que a LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados, ela teve uma lei que foi aprovada. Essa lei teve base na Europa. E o Brasil foi lá, basicamente, quase que copiou essa lei, fez algumas adaptações e colocou no Brasil. Por que colocou no Brasil? Porque as empresas multinacionais, como ela tem essa legislação lá, elas, na realidade, elas só vão contratar com outras empresas que tenham essa legislação, né? E no Brasil começou a ter isso. As multinacionais, para contratar com as empresas nossas aqui no Brasil, estavam exigindo essa legislação que elas tivessem adequadas, que é proteção de dados pessoais. É lógico que você sabe, todos nós sabemos, que hoje, quando você passa o seu CPF, o seu nome, o seu endereço, às vezes numa farmácia que você vai comprar o remédio, eles, sob a alegação de que você vai ter um desconto naquele remédio, eles ficam com um dado preciosíssimo, que são as suas informações. E ali, as empresas, laboratórios farmacêuticos, começam a fazer todo um dimensionamento do que é aquele bairro, que tipo de pessoa mora lá, que tipo de remédio que se consome, que tipo de produto que compra de beleza, porque hoje uma farmácia também é uma perfumaria. Então, hoje, o pessoal da mídia, né, do marketing das empresas, começam a trabalhar o consumo daquela região e começam já a produzir produtos baseado nessas informações. E com isso acontece uma coisa muito séria, que a indústria começa a ditar o que você vai consumir. Por quê? Ela pegou, olha, ele gosta de shampoo, mas vamos fazer um shampoo cacheado, vamos fazer um shampoo daquilo. Daqui a pouco nós estamos consumindo o que eles querem que nós consumamos e não o que nós queremos consumir. Então, isso, e como você sabe, a nossa Constituição brasileira, ela prevê que o dado pessoal, ele é um direito fundamental da pessoa, né? Então, dessa forma, ele tem que ser protegido. E qual é a forma de proteger? É saber quando eu forneço o meu dado para uma farmácia, quando eu estou comprando lá no e-commerce um sapato, uma camisa, ou para qualquer pessoa que eu der meus dados, eu preciso saber o que vão fazer com meus dados. E também preciso ter certeza que ele só está usando meus dados para aquela finalidade que ele está me dizendo. Se eu estou comprando um par de sapatos, é só para aquilo, para emitir uma nota fiscal. Depois disso, os meus dados, teoricamente, eles têm que ser eliminados do sistema. Salvo se tiver alguma exigência legal ou tributária, né? Então, muito interessante, o Cabral, essa colocação sua, mas a minha dúvida agora é, todas as empresas têm que se adequar a essa lei e a partir de quando isso tem que acontecer? Marchiori, bem colocada a sua pergunta, é uma matéria nova, é só para você ter uma ideia, ela entrou em vigor em setembro de 2020, portanto, menos de um ano, estamos há alguns meses, e a autoridade nacional que controla toda essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que equivale a uma Anvisa, uma Anatel, né? Ela chama ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Lá estabelece quem é que não tem que se adequar. Portanto, o restante, todos terão. Ou seja, uma empresa que trabalha com pesquisas.
Então, se ela trabalha com pesquisas, ela não tem fins lucrativos, tipo IBGE, não precisa. Não precisa também a área de segurança pública, que quando coletar dados, também não tem essa preocupação. Agora, uma pessoa que coleta dados da família, num grupo familiar, também não tem essa preocupação de se adequar. Agora, tirando isso, a lei ela é bem clara, ela diz o seguinte: toda pessoa jurídica, seja ela privada ou pública, ou seja, qualquer empresa estatal vai ter que se adequar, e mesmo uma pessoa física, né, tipo uma revendedora do Avon, ela é uma pessoa física, e ela coleta dados dos seus clientes para vender produtos, entregar esse tipo de coisa. Ela está obrigada também, porque ela pega o nome, RG, CPF, para passar para uma fábrica, que vai gerar negócios. Então, todo esse pessoal vai ter que estar adequado. A microempresa, pequena, média e grande, as igrejas, os clubes associativos, né? Instituições, todos terão que estar adequados. Porque você vai numa igreja, você paga dízimo, então eles querem o seu cadastro para poder fazer, eventualmente, o boleto, a forma de pagamento. Eu preciso só ter certeza de que aqueles meus dados estão ficando ali. E eu não duvidaria de uma igreja, eu não faria nada com os meus dados, se não for para aquilo mesmo. Só que tem um detalhe: se por acaso é uma igreja mais organizada, que ela tem um computador, ela tem um banco de dados, vai que alguém hackeie, né, esse banco de dados, essas informações. E os meus dados foram para pessoas que talvez tenham má fé na utilização. E aí é onde acontece todos esses problemas que nós recebemos. Todo mundo liga no seu celular, você não sabe quem é, estão te vendendo isso no seu telefone fixo do seu escritório, da sua residência, vendem plano para cemitério, plano de saúde, é uma loucura. Você daqui a pouco já tem uma recepcionista em casa para atender os telefones, de tanto que se toca. Sem contar as invasões que existem, né, nos bancos, hackeando as contas, cartões de crédito, e tudo isso é decorrência do quê? Dos dados que estão por aí, andando. Então, o mundo inteiro está nesse movimento de adequar a proteção dos dados das pessoas físicas. E como você bem falou, quem comercializa, quem pega dados de empresa jurídica, CNPJs, esses não têm problema nenhum, não tem que se adequar. Só vão se adequar aqueles que coletam dados de pessoa física. Uma empresa, quando ela vai contratar, ela está pegando dados de funcionário. Então, ali ela tem que estar adequada. Se ela vende para pessoas físicas, ela tem que se adequar também ali. Agora, se ela vende só para empresas, pessoa jurídica, e ela emite nota só para pessoa jurídica, com CNPJ, nesse departamento ela não tem que se adequar, mas ela tem que se adequar lá no seu RH, né? E assim vai. Muito interessante, Cabral. E a partir de quando isso aí vai começar a vigir mesmo? Marchiori, a lei ela foi promulgada em 2018, aí teve aqueles 2 anos que chamamos de vacations legis, né? 2 anos, para o pessoal entender, acompanhar, e ela entrou em vigor efetivamente no dia 18 de setembro de 2020, agora no final do ano passado. E a autoridade nacional, que é a ANPD, ela só vai começar a agir efetivamente com o seu poder de fiscalização, de multa e de receber denúncias a partir do dia 1º de agosto de 2021. Estamos aí há uns poucos dias, 23 dias, né, para início da ANPD. Ela vai receber denúncias e ela vai poder realmente multar. Só para você ter uma ideia do volume da punição, ela vai poder punir uma empresa desde uma advertência, ela vai poder punir travando o banco de dados daquela empresa até que se regularize tudo, então a empresa não vai conseguir se movimentar, e as multas financeiras, né, aí que são pesadas, vão de 2% do faturamento da empresa a 50 milhões de reais, veja bem, de 2% a 50 milhões de reais. Agora, é só a ANPD que vai poder sancionar? Não. Se qualquer cidadão que sentir que os seus dados foram violados
e ele teve um prejuízo, ou moral, ou até financeiro, ele pode, através de um advogado, ingressar com uma ação judicial pedindo danos morais, danos materiais, lucros cessantes, se for o caso também, ele vai poder pedir tudo aquilo que aquele vazamento lhe gerou como dano. Logicamente que ele vai ter que provar, né? Então, hoje, quando você tem uma ação trabalhista, o funcionário que foi demitido, ele pede uma série de coisas, eventualmente insalubridade, periculosidade. Chega lá, o juiz não sabe se isso é verdade, não é. O que o juiz faz? Primeira coisa, determina uma perícia e redesigna a audiência para uma outra oportunidade, onde ele tem elementos aí um pouco mais verídicos, né, que ele possa acreditar para poder dar andamento. O que nós estamos vendo que pode acontecer na área da LGPD? Quando alguém fizer uma denúncia dessa, nós sabemos que o consumidor final, que eventualmente ele é sempre considerado a parte mais fraca na relação com a empresa, é o chamado hipossuficiente, pode ter a inversão da prova, ou seja, a empresa precisa provar que ela tem um sistema de adequação à legislação que funciona, onde ele sabe que o computador é um computador seguro, que os procedimentos internos das pessoas que trabalham com a proteção de dados está muito bem feito, que seriam os compliance, né? Então, se tudo isso estiver bacana, vai servir de prova para o advogado se defender. Agora, se ele não tiver isso, não tem jeito, a empresa vai ser condenada, né? Porque quando ela foi chamada para apresentar provas, ela não tem adequação, né? Então, essa é a importância das empresas estarem adequadas, não só para atender a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando ela requisitar a documentação, ou mesmo um advogado ingressar com uma ação, né? Nós já temos várias condenações, inclusive, né, de empresas que desrespeitaram e já tiveram que pagar indenizações por danos morais. Entendo. Assim, de uma maneira bem resumida, quais as principais adequações que a empresa precisa fazer? Olha, Marquinhos, ótima pergunta. Na realidade, dentro de uma empresa, seja ela qual for o porte dela, qual for o ramo dela, são 3 pilares. Primeiro, a parte de TI, que é a parte da tecnologia, computadores, celulares, impressoras, se for via também por rede, e a segurança da informação. Então, tecnologia e a segurança da informação. Essa parte tem que estar adequada. Existe uma ISO chamada 27001 e 27701 que estabelece quais são os parâmetros de segurança da informação que você tem que estar lá no seu computador, ou no seu computador individual, no seu computador maior, ou também se você manda todas essas informações para a nuvem, né? É uma nuvem paga? É uma nuvem que você está armazenando free, que é grátis? Tem segurança? Tudo isso vai ter que ser checado. Então, a parte de TI, que garante a segurança da informação ali nos meios tecnológicos. Segundo ponto, a parte de processo. O que é processo? Se você tem um departamento pessoal que recebe lá o currículo de um funcionário, tem que ter uma política. Como é que eu recebo o currículo depois que eu fiz a seleção? Eu descarto? Descarto. Então, tudo isso já está escrito como procedimento. Agora, o mais importante, eu sou departamento pessoal. A empresa tem plano de saúde? Tem. Eu vou ter que pegar a base de dados que eu coletei dos meus funcionários e vou mandar para uma empresa terceira. Aí que está. Como é que eu transfiro isso? A empresa lá tem que ter um contrato. Nesse contrato tem que prever transferência dessa informação e ela, que é a empresa operadora do plano de seguro, tem que me dar garantias de que ela também está adequada e vai tratar esses dados aqui com segurança e também não vai passar mais para frente, termina lá. Então, só para você ver, esse fluxo da informação, ela tem que ser documentada. Isso nós chamamos de processo. Qual é o procedimento que você faz essas fases? E, por último, a área jurídica, que entra no quê? Os contratos, né? Então, existe lá quais são as cláusulas que deve ter em todos os contratos. Contratos de contratação de funcionário, contratos com fornecedores pessoa física, contratos de venda com pessoas físicas, sempre lembrando que é tudo em relação a pessoas físicas. E entra a parte jurídica. E o jurídico, além de cuidar só dos contratos, ele vai dar uma olhada no geral, se os procedimentos também são seguros, não pode escapar alguma coisa, porque você sabe, se escapar informação por um problema tecnológico, ou de computador, ou de software, ou
por um procedimento interno que não foi bem amarrado, gerou um incidente ali, um vazamento, alguma coisa que gerou um problema para a pessoa, vai gerar uma demanda. Então, entra o jurídico com essa visão, não só na parte jurídica propriamente dita de contrato, mas também olhando a questão de procedimentos internos, que seriam processos de trabalho, e aí, conversando com o pessoal de TI, vai entender, mas aqui não pode dar um vazamento, tal. O advogado, logicamente, ele é especializado, ele é formado nisso, ele consegue ter um diálogo com o pessoal da tecnologia para saber se tem segurança. Perfeito. Esclarecedoras as suas falas. Eu acho que realmente é uma coisa muito atual, que já deveriam as empresas estar se preocupando com isso a longo tempo, que foram 2 anos de vacatio legis, né? Realmente é fundamental que todos estejam atentos a isso. Me diz uma coisa, o escritório ele pode assessorar uma empresa em que partes desse processo, dessa tríade aí que você falou? Marchiori, eu, na qualidade de advogado, eu teria condições de assessorar unicamente como advogado, na parte jurídica. Mas a formação que eu tive e a experiência que eu já tenho, hoje eu diria para você, e a equipe que eu constituí hoje no meu escritório, nós podemos atender uma empresa desde consultoria na área da tecnologia e da informação, que aí eu tenho um técnico profissional da área, que também eu já vejo as questões legais dessa área da tecnologia, naturalmente a parte jurídica e a parte de processo, que são procedimentos, rotinas de trabalho. Então, hoje o nosso escritório, ele está em condições de atender a nível de consultoria para que a empresa possa usar os seus próprios funcionários e executar a operação com a nossa orientação, ou nós também podemos disponibilizar uma equipe de funcionários para realizar efetivamente o trabalho lá na empresa, lá em company. Muito bom, Cabral, muito bom. Valiosíssimas informações. Eu acho que isso vai despertar o interesse, ou deveria despertar o interesse de todos que estão nos assistindo. Projetos novos profissionais, além desse da LGPD, que já é uma realidade no seu escritório, você vislumbra outros projetos? Olha, Marchiori, na realidade, eu estou sempre atento às mudanças, né? Então, eu sei que vai existir agora uma mudança tributária, né? Está aí para ser, ela vai ser discutida no Congresso, deve ser, eles querem uma reforma tributária grande, mas nós entendemos que ela vai ser fatiada, então vai ter alterações. Nós temos aí uma reforma administrativa que vem também aí. Então, só isso já é o suficiente para a gente estar acompanhando essa movimentação, porque tudo isso vai ligado diretamente com os empresários. Então, a minha preocupação é qualquer movimento que haja em termos de ordem política ou ordem jurídica que vá, de certa forma, impactar os empresários, eu estou sempre antenado e sempre procurando buscar lá informações para poder trazer para os nossos clientes e manter aí mesmo, não só para os clientes, assim como esse seu programa, parabéns, porque você está trazendo realmente um assunto novo e que a sociedade ainda não está, a sociedade empresarial, que eu diria, né? Ela não está ainda atenta, mesmo porque nós estamos vindo aí dessa pandemia, que basicamente é 1 ano e meio, todo mundo tentando se manter, e ninguém estava com cabeça para poder pensar num projeto desse, né? Mas agora chegou a hora, não vai ter jeito, com pandemia, sem pandemia, isso é uma realidade. E você me falou dos projetos só empresariais ou pessoais também? Também, pessoal. O pessoal agora aí é diferente, aí a pegada é outra, né? Com 63, então é o seguinte, é lógico que a gente tem toda essa preocupação de correr com as informações, deixar o escritório sempre bem atualizado, mas eu quero me dedicar muito à questão de viagens, né? Eu tenho viajado aí antes da pandemia e isso é uma coisa que eu vou restabelecer o mais rápido possível. É muito gostoso, né? É muito bom, é importante, né? Conhecer novas culturas, novos povos, eu acho que isso e eu realmente quero colocar isso como prioridade 1. Não, eu também compactuo com você, eu acho que a gente se renova, né? E é interessante como a gente, vê como é que é o Cabral, como é o Marchiori, em outro lugar, né? Em outra realidade, outro contexto. Isso é uma reflexão pessoal bem interessante, né? Faz bem, né? Muito. Legal, Cabral.
E nas horas de lazer, além das viagens, o que você gosta de fazer, Ah, Cabral? bom. Olha, Marchiori, eu tenho o hábito, realmente, eu sei que eu gosto de comer bem. Eu sou descendente de português, né? Meu pai teve restaurante, sempre cozinhou. Eu cozinho, particularmente, cozinho bem, gosto, né? Eu, época de Natal, vamos familiares em casa, eu ficar 10 horas na cozinha, para mim é um relax, né? Sou tranquilo com isso. Eu também E gosto. então, mas e aí, o que que acontece? Eu sempre também pratiquei muita atividade esportiva, né? Joguei futebol de campo, joguei futebol de salão. Depois, chegou um tempo que eu falei, eu já jogo tênis há 35 anos, né? Jogo, empurro a bolinha, né? Então, eu tenho essa prática do tênis, né? E incorporei uma corridinha de 5K por dia, que eu procuro fazer quase que diariamente. Quando eu não jogo tênis, eu tô. Então, eu tenho uma atividade que eu diria para você, só não faço de terça-feira por causa do Beni, que temos um compromisso muito cedo, Sim, mas fora isso, ou eu estou na quadra, ou eu estou lá no Lago dos Patos, ou no Bosque Maia, fazendo uma corridinha, e aí vou bacana, tocando. mano. Precisamos marcar um bacalhau com vinho um dia, hein? Ô, rapaz! Olha, Marquinhos, você sabe que hoje eu recebi um mimo aí de um cliente, ele me trouxe uma garrafa de vinho de Portugal. Ele falou, abre que eu quero que você veja o rótulo. Olha o rótulo, Rota de Cabral. Poxa, que legal. Olha, depois eu vou te mandar que eu bati foto dele, mas eu falei, pô, mas que legal. E é de Portugal e tem esse vinho lá, Rota de Cabral. Falei, puta, Uma muito bela legal. homenagem. É, Bela é homenagem. verdade, verdade. Mas não faltaram oportunidades. Gente, Com é que a certeza. pandemia complicou um pouco, né, a situação, Nossa, é mas verdade. felizmente a coisa está começando a direcionar para o final, se Deus quiser, e a gente vai poder se encontrar muito mais e mais vezes, né, para Com certeza. celebrar a vida, né? Com certeza. Cabral, nós estamos terminando a nossa entrevista, está sendo prazerosa para mim. E esse programa, como ele visa muito, principalmente aos jovens, para proporcionar que eles possam ter, assim, inspirações como uma vida igual à sua, né, de bastante desafios conquistados, de superações e tudo, para o estímulo ao empreendedorismo, seja em qual for a área que ele esteja. Mas especificamente é o jovem que pretende se formar e empreender na área jurídica, mas ele teme fracassar diante de todas as adversidades que tudo proporciona. Para esse jovem, qual a sua mensagem? Olha, eu diria para você assim, o que eu acho que transforma a vida nossa brasileira, que é uma vida sofrida, de famílias humildes, de famílias que lutam para conseguir alguma coisa, é o estudo. Ponto número um. Em qualquer adversidade que se tenha, não pare de estudar. Se porventura não tiver outra alternativa, pare, mas retome assim que possível. É só o estudo que transforma. E a outra dica que eu dou é o seguinte: procure desenvolver alguma coisa do ponto de vista de trabalho, seja ele de ponto de vista comunitário, não vai ganhar nada, mas está ganhando experiência, está ganhando o crescimento como cidadão e o reconhecimento daqueles que estão ali com você. Se algum dia tiver uma oportunidade, você nem vai saber, mas por que você foi chamado por uma oportunidade? Porque você estava no meio de pessoas que estavam produzindo ou alguma coisa para ser vendido, ou algum serviço para ser doado a alguém. O importante é que você ocupe o seu tempo ou com estudos ou com alguma atividade. Se tiver um tio que tem um negócio, uma serralheria, uma vidraçaria, trabalhe na feira, seja o que for, se aproxime. Não pense no dinheiro nesse momento. Pense em fortalecer o seu conhecimento e automaticamente as pessoas vão ver e você vai ser reconhecido no futuro. Com certeza. Cabral, muito grato por sua entrevista. Foi um prazer enorme estar com você e poder proporcionar às pessoas que nos assistem, nos ouvem, toda a tua experiência, toda a sua trajetória de vida. E por isso te agradeço imensamente, porque tenho certeza, mais uma vez atingimos nosso objetivo de levar a todas essas pessoas informações, experiência de vida que realmente são inspiradoras. Muito grato, Cabral. Marchioli, eu que agradeço, você é um amigo que eu, inclusive, eu tenho lá uma foto que eu até mandei para você e sempre fica, quando eu encontrei você na OAB, eu falei, Marchioli, você é um advogado que eu admiro e me inspiro em você, isso há anos atrás. Logo em seguida, a gente teve a oportunidade de sentarmos numa mesa lá no baile da OAB, então com você eu tenho um carinho muito especial e tenho recordações. Eu tenho a recordações de quando eu me declarei como seu fã,
E depois, quando eu tive a oportunidade de sentar com você, com a sua esposa, com a minha esposa, na mesma mesa e partilhar daquele baile. Então, são coisas que eu acho assim, a vida não apaga isso fica na memória. Você vê que hoje, falando com você, nós convivemos muito aí no dia a dia, mas agora foi um momento especial de fazer reconhecimento. Então, eu reconheci você uma pessoa pelo seu trabalho, que aqui é mas você tem N trabalhos. Então, a minha admiração por você é muito grande e o meu prazer poder estar contribuindo com você nesse programa foi imenso. Muito obrigado. Bacana. Luiz Antônio Costa Cabral foi nosso entrevistado de hoje, que nos brindou, né, com o seu depoimento, com a sua vida, e é isso. Mais uma vez, como eu disse, atingindo o objetivo. Agradeço muito a sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.